paz do Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus é fiel conosco sempre e sempre tem uma palavra, uma direção. Nós ouvimos a voz dele, nós somos as ovelhas dele, nós seguimos a voz de Jesus e vamos que vamos para mais um dia que ele nos deu, não é verdade? Irmãos, olha só, vamos passar para a palavra aqui. E vamos ler alguns livros aqui, 3 livrinhos hoje. Jeremias, tá? Daniel, Jeremias 33, 2 e 3, Daniel 2, 20, 21 e 22 e Gênesis 21, 17. Vamos lá? Assim diz o Senhor, que faz isto, o Senhor que forma isto, para estabelecer o seu nome. É Senhor. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e foi e encheu o odre de água e deu a beber ao moço. Presta bem atenção, palavra de direção para a nossa vida. Palavra de milagre, presta bem atenção, tá bom? Vamos lá? Olha só, o que ele está falando aqui? Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isso para estabelecer o seu nome. Para estabelecer, abre aspas, o seu nome é Senhor. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Meu irmão, minha irmã, presta atenção. Tudo que Deus faz na minha e na sua vida é para estabelecer o nome dele na nossa vida e para que o nome dele seja glorificado. Deus fez algo na sua vida é para o nome dele ser glorificado. Ele vai te abençoar, vai mudar a história, vai mudar as coisas, claro que vai. Mas o nome dele vai ser glorificado nessa questão, nessa situação. E o que eu preciso entender com isso? O que você precisa entender? Que quando nós clamamos, nós vamos ouvir coisas grandes e firmes que não sabemos. Então, eu preciso clamar a Deus. Você precisa clamar a Deus e deixar que o poder dele seja manifesto nessa questão. Por quê? Falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força, meu irmão. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Irmão, primeiro o que o Daniel fala? Dele é a sabedoria e a força. Meu irmão, minha irmã, o que nós precisamos entender? Ontem nós falamos de ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Espírito Santo, que ele vai nos ensinar, nós somos ovelha de Deus. Meu irmão, ele vai mudar os tempos, ele vai fazer isso, aquilo na minha vida, para o nome dele ser engrandecido. Ele vai a sabedoria está com ele, a força está com ele, então eu vou buscar sabedoria e força na onde? Em Deus. Busca sabedoria para aquilo que você está fazendo. Entenda o seguinte, aí ele fala assim, para todos ser, porque dele, na metade do versículo 20, porque dele é a sabedoria e a força.
Ele muda os tempos e as horas, meu irmão, e depois ele remove os reis, estabelece os reis. Ele dá sabedoria ao sábio e ciência aos inteligentes. Meu irmão, ele vai mudar os tempos e as horas na minha e na sua vida se você quiser. Se você aceitar o caminho, a proposta que ele tem em nome de Jesus, então aceita o caminho. Ah, mas é diferente. Ah, mas eu não sei lidar com isso. Eu não sei fazer isso. Ele vai te dar sabedoria para o nome dele ser estabelecido nesse negócio. Mas como é que aconteceu isso? Não foi Deus que fez na vida dele. Como é que aconteceu isso? Foi Deus que fez na vida dela. Deus vai fazer na sua vida. Muitas vezes eu e você queremos o quê? Que ele mude os tempos e as horas. Aí ele vai mais além. Ele estabelece reis e também ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Meu irmão, tem coisa que ele vai remover. Tem coisa que ele vai estabelecer na minha e na sua vida. Muitas vezes é condição de autoridade, sim, condição de negócio, condição desse tipo que eu quero te dizer. Então, o que eu preciso entender? Deixar ele mudar os tempos e as horas, remover os reis, estabelecer os reis, as situações, as condições, em nome de Jesus. Muitas vezes, o que pode ser o rei na minha vida e na sua vida? Pode ser o emprego? Pode. Por que rei? Porque condição de autoridade. No seu emprego, você exerce uma condição de submissão, não é verdade? Você tem um combinado lá, ó, você vai fazer isso, e eu vou te pagar por isso e por isso, não é assim? Nessa condição, meu irmão, Deus é que estabelece nos negócios, Deus é que estabelece nas coisas, deixa ele estabelecer. Aí ele vai mais além, ó. Ele dá sabedoria ao sábio e ciência aos inteligentes. Deixa Deus te dar sabedoria para você resolver isso. Peça, clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e firme que não sabe. Às vezes nós queremos uma mala cheia de dinheiro, não é verdade? Ou um pote cheio de ouro. Meu irmão, não vai acontecer assim. Não vai, ele vai te dar sabedoria. Talvez você vai ter sabedoria para conseguir de uma maneira honesta e justa mais fácil. Sim, pode acontecer. Mas não tem moleza, ele vai mandar eu e você ter com a formiga. É assim que diz os provérbios: preguiçoso vai ter com a formiga. Clama a Deus aí que ele vai te dar sabedoria, vai te dar inteligência. Olha só, ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ele revela o profundo e o escondido. Meu irmão, eu me surpreendo todo dia com a palavra, porque a palavra é viva. Ele revela o profundo e o escondido. Meu irmão, aquilo que está escondido, que vai fazer você prosperar, você ser abençoado, Deus trata de tudo com a nossa vida. E aquilo que vai fazer você prosperar, caminhar, o que está escondido, ele vai te mostrar em nome de Jesus. Às vezes nós nos deparamos com situações e limitamos o poder de Deus. Não limite o poder de Deus. Deixe o poder de Deus fluir na sua vida, nessa situação, nessa questão. O que ele falou? Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ele vai mostrar, vai fazer você enxergar, vai te dar sabedoria e inteligência para resolver isso, para ter bons resultados, para ter o milagre de Deus, porque a prosperidade é diferente de ter rios de dinheiro. Tem gente que tem muito dinheiro, mas muitas vezes está sofrendo em outra área, está passando situação contrária em outra área. Desafio todo mundo tem. Entenda isso, desafio todo mundo passa, mas eu preciso ver a bênção e o milagre de Deus na minha vida. Ah, tá passando um desafio, mas eu tô vendo que Deus está cuidando de mim. Tá passando um desafio, mas tô vendo a misericórdia de Deus. Amém? Então, aí ele fala assim, ó, aí entra em Gênesis agora. E ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo desde o céu a Agar, e ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu e disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está e abriu-lhe os olhos. Presta atenção, o Ismael. O que está acontecendo aqui? Vamos entender essa história, para quem não conhece? O que está acontecendo aqui? Agar
e Ismael vão embora. Quem é Agar? Agar era a serva de Sara que tinha sido dada para Abraão para ele ter um filho com ela. Teve o Ismael. Depois gerou conflito, gerou um monte de coisa lá e tudo mais, né? Quando a gente intromete na mão naquilo que Deus vai fazer, gera coisinha, né? Gera probleminhas, né? Então deixa Deus trabalhar em nome de Jesus. Aí o que aconteceu? Aí teve que se separar e foi embora. Só que Deus tinha uma bênção, em ti serão benditas todas as nações. Abraão tinha o Ismael tinha a bênção que Deus tinha dado para Abraão, porque era filho. Deus não desamparou ele, Deus não desampara ninguém. Aí o menino orou. Deus ouviu lá do céu, Agar, o que está acontecendo? Não teme não. Deus falou com ela ali e abriu os olhos dela e ela enxergou a fonte. Meu irmão, minha irmã, presta atenção. Deus vai fazer você enxergar a fonte que vai suprir a sua necessidade em nome de Jesus. Toma posse do que ele tem agora em nome de Jesus. O que ela estava fazendo? O que o menino fez? O que a gente está ouvindo aqui? Clama a mim. Aí ele fala assim, ó, dá sabedoria ao sábio e ciência aos inteligentes. Meu irmão, busca a sabedoria de Deus. O menino orou. O que aconteceu? Na hora que ele orou, milagre. A bênção, ela não estava. Ai, Deus criou uma fonte ali na hora. Não, ela não estava enxergando. Às vezes o cansaço, o sol quente, o tempo que eles devem ter andado depois que aconteceu ali a separação, né? E todo o procedimento. Meu irmão, o menino orou. Ela estava quase morrendo. Nesse trecho vai falar que ela fica de longe ali, olhando e sabendo que ia morrer. O menino orou, pediu a Deus. Então clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Na hora que clamou, um anjo bradou lá do céu. Falou, aí no outro versículo, e abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água e foi se encheu o odre de água e deu de beber ao moço. Meu irmão, minha irmã, toma posse daquilo que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus. Ele vai abrir os seus olhos, vai mostrar aquilo que está no oculto, aquilo que está em treva. O que é treva? Está no escuro, você não está enxergando. Muitas vezes nós não estamos chegando, é o cansaço, é as situações, mas Deus abre os nossos olhos. O que Daniel falou aqui? Falou Daniel disse, bendito seja Deus para todos, porque dele é a sabedoria. Ele muda os tempos e as horas. Ele revela o profundo e o escondido. Às vezes, meu irmão, está escondido dos nossos olhos. Mas Deus vai revelar e mostrar em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, mais um dia na tua presença, mais um dia nós queremos te adorar e render, papai querido, nosso louvor e adoração. Senhor, em nome de Jesus, enche-nos da tua presença, enche-nos da tua graça, abre os nossos olhos nessa hora, Jesus. Segundo a tua palavra, o Senhor falou que se eu clamar, o Senhor vai abrir vai me revelar coisas grandes e firmes que não sabe. Jesus, o seu nome é glorificado, Pai, na nossa vida, em tudo que o Senhor tem feito nesse mundo, Pai, as coisas. Pai, em nome de Jesus, eu peço a Ti nessa hora, abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, revela aquilo que está no profundo e o escondido, para que o Teu nome seja glorificado e nós possamos enxergar a fonte, o milagre, aquilo que vai suprir a nossa necessidade, aquilo que muda a nossa história, através do teu milagre e da tua bênção em nome de Jesus. Nos livra do mal, nos livra de toda situação contrária. Abençoa cada um que está comigo em nome de Jesus e eu declaro a bênção, a manifestação do Senhor na tua vida. Em nome de Jesus eu quero declarar a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe.